e ouvir pela palavra. Então é necessário você parar, dar atenção à palavra de Deus. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. É o 9º livro da Bíblia. A Bíblia é assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas pode isso acontecer, pastor Jaime? Pode. Mas os dons de Deus não são irrevogáveis, os dons. Mas não o Espírito de Deus. Não pode conviver com a pessoa se ela não está de acordo com a palavra. Vamos ver ali um versículo bem conhecido nosso. Amós 3,3. Veja comigo. O que diz Amós 3,3? Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo. Foi exatamente isso. O Saul, ele deixou de andar de acordo com a palavra de Deus de uma maneira deliberada, quer dizer, foi uma escolha dele, ele fazer isso. Nós vamos ver no capítulo 13, um pouquinho aqui atrás, capítulo 13, versículo 8. Olha o que fala o capítulo de número 13, versículo 8 para nós. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto, que não tem isso hoje, isso era no passado. E foi antes do Calvário, quando Jesus, como cordeiro, foi sacrificado. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já te tinham ajuntado em Migmais. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre minha Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. O que ele está falando aqui, muita gente às vezes faz. Por que você fez isso? Meu marido não me dava atenção, minha esposa não me dava atenção. Mas o maior erro não foi, entenda bem, vamos dizer, uma traição, um adultério. O maior erro é desprezar a palavra de Deus. Porque essa é vamos dizer assim, a tática do diabo, fazer você desprezar a palavra, que se tem alguém que conhece a palavra, sabe quem conhece a palavra? O diabo. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele sabe o que diz Amós 3,3, que Deus não poderá andar com a pessoa que não anda de acordo com a palavra dele. É claro que tem a falta de entendimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, quando a pessoa não tem entendimento e ela mesmo age fora da palavra. Não, é quando você tem o conhecimento e você escolhe fazer contra a palavra de Deus. Ele disse: eu fui forçado, porque você não chegou nos dias aprazados. Não entra. Tem que vigiar para você não cair na tentação. A tentação é você agir fora da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? A pessoa diz: pastor, já aquela pessoa me provocou, eu não tenho sangue de barata, entenda bem? Aí eu tive que... Não, você caiu na cilada do diabo. Você caiu em tentação. O que a Bíblia fala? Você já estudou muito comigo, Efésios 6,12. O que diz lá? Que não temos que lutar contra a carne e sangue. Lembra o que diz lá? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso é profundo. E aí a pessoa foi usada pelo diabo para te provocar, para te xingar, ou até partir até, entenda? Aí você cai na cilada. Eu parti para cima dele. Não, você caiu na cilada do diabo. Você deveria vigiar. Sair fora, entendeu? É claro, tem caso de agressão, existe legítima defesa. E a legítima defesa é para você o quê? Se inibir, neutralizar aquela pessoa. Mas não vou entrar no mérito disso agora. O que eu estou dizendo é que nós caímos. A cilada na internet. A internet dá voz a todo mundo. Até pessoa que não tem, às vezes, vamos assim, um bom senso. Eu, como pregador, quantas vezes nem conheço a pessoa, estou lá, eu coloquei o videozinho da mensagem, o cara entra embaixo: enganador, está enganando não sei o quê, seu ladrão, seu não sei o quê. O que eu vou fazer? Eu vou xingar? Eu digo para ele: Deus te abençoe. Ele continua, o que eu faço? Bloqueio e pronto.
né? Até que pessoas que trabalham, que veem as redes sociais, tem pessoas que trabalham conosco assim. Eu digo, não discute com a pessoa, não vou brigar com a pessoa. Por quê? Se eu discutir, eu estou transgredindo o que é a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo fala isso. Ó, ao servo do Senhor não convém contender, quer dizer, brigar com palavras, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecer a verdade. 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então aquela pessoa está presa no laço do diabo e você está indo para lá. Não caia nessa cilada. Então nós temos que vigiar. Se a Bíblia diz algo, temos que andar com ela. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ele não quis andar. O que aconteceu? Volta lá no capítulo 16, versículo 14. Diz: e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando eu falo da parte do Senhor, é permitido por Deus. Quer dizer, Deus permitiu aquilo acontecer. É como nós. Por que a coisa nos assombra? Você pode enfrentar um espírito mau, mas sem se atormentar, sem perder a paz. Eu tenho explicado para a igreja. Olha, Deus, ausência de medo, ausência de demônio mesmo na sua vida. Não quer dizer que você não vai ter demônio, não vai perder a paz com os demônios, não vai ficar atormentado. Você vai ter lutas, tem batalhas, tem guerras, mas você não perde a paz. Você está firme e confiante no Senhor, sabendo que Deus está contigo. Então você não entra em desespero, você não perde a paz. Ele perdeu a paz. E nós vamos ver isso lá na frente do capítulo 28. 28, versículo 3 em diante. Diz: e já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado, acabado com os adivinhos e os encantadores. Uma coisa muito profunda que você vai ver aqui, que você vai aprender conosco. Por quê? Isso acontece na vida de muita gente, mas muita gente mesmo, muita gente mesmo. Veja, a pessoa está fazendo coisa errada e acha, entenda bem, que Deus concorda. Não. Deus não concorda com ela. Deus não concorda com o que ela faz de errado. Mas ela, às vezes, está também coberta pela oração de alguém. Já viu alguém falar assim, está debaixo da aba do chapéu? Né? A pessoa está debaixo da oração de alguém. Está debaixo da oração de alguma pessoa. Entende? E a pessoa acha que Deus concorda. E a própria misericórdia de Deus. Mas haverá um dia que a conta vai chegar. Por que isso? Deixa aqui. Lá no livro de Números, é o 4º livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 23. Diz assim: e se não fizerdes assim, assim como conforme Deus mandou. Porque a ideia de muita gente que pecado é apenas álcool, drogas, prostituição, não. É quando você não faz de acordo com a palavra de Deus, quando você não está unido à palavra de Deus. Ele está dizendo para nós: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Coisa profunda. É um dia que vai chegar, alguém fala, a casa cai. Um dia a conta chega, né? A pessoa está, mas eu expulso demônios, eu faço isso, faço aquilo. Nós estudamos a história de Manassés recentemente. Manassés foi rei de Judá. Ele era filho de um homem chamado Acais, foi descendente de Davi. Quando ele assumiu o reino, ele trouxe tudo aquilo de volta para o reino que o pai dele tinha tirado de errado. Ele trouxe todo eu de volta. Deus falou com ele, ele não deu nem atenção. Por quê? Estou bem, estou reinando. Acha que não tinha acontecido. Aí a guerra veio. O inimigo veio, levou aquele homem, entenda bem, preso para o cativeiro, lá para a Babilônia. Aquele homem foi humilhado, aquele homem foi envergonhado. Que coisa triste. O homem que era, entenda bem, o rei de Judá, foi envergonhado, porque a conta chegou para ele. A conta está chegando para muita gente. E aí Deus não está podendo ajudar a pessoa, como é o caso que vamos ver agora. Diz o versículo seguinte: e ajuntaram-se os filisteus, e vieram-se e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul a arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração.
Irmão, que coisa! Olha aqui eu acabei de explicar para vocês, Deus, ausência de medo, de pânico, de desespero. Não quer dizer que com Deus você não enfrente os filisteus. Passa por um momento difícil, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes nas finanças, mas você não perde, você sabe que Deus está contigo. Vamos lembrar o profeta Isaías, Isaías 41:10, o que ele diz? Não temas, porque eu sou contigo, né? Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quer dizer, você não teme, você não se assombra. Eu te esforço e te sustento, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, você não vai temer. Você tem a confiança na presença de Deus. É essa confiança que nós ganhamos quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós concordamos com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A prática da palavra faz Deus morar em você. Você já aprendeu isso conosco, o missionário se dá bastante, é João 14:23. Veja, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, quando você guarda a palavra, que você anda de acordo, a coisa pode ser lucrativa, prazerosa. Não está de acordo com a palavra, não quero, estou fora. Quer dizer, você não quer perder a companhia do Senhor, você não quer perder a presença, mas tem gente que não liga, ele vive um momento, porque acha que mesmo desobedecendo a palavra, não, eu não concordo com Deus, eu concordo com muita coisa, mas isso aí eu não concordo, você está desprezando a presença dele. Essa falta de Deus, ou essa ausência de Deus, ela vai ser notada no dia da adversidade. E não fique zangado com o que eu vou falar, e é bom que aconteça. Que é isso, pastor Jé? Porque se você for para a eternidade assim, aí você vai ficar separado eternamente de Deus. E a pessoa não liga, ela até não percebe. Entenda que Deus está dando uma lei, eu não estou contigo, você não está andando comigo. Porque ela pode estar fazendo coisas que levará ela à eternidade perdida. E depois da morte, vem o juízo. Não tem assim, ninguém pode fazer nada por ninguém que morreu, não tem. Pode fazer, você pode, depois que a pessoa fechar os olhos, você pode se espernear, chorar, Deus salva o fulano, Deus tem misericórdia, eu não falei do Senhor para ela, Deus, ela não aceitou. Não, tem que levar em vida, por isso nós temos que insistir, perseverar em fazer aquela pessoa ter um encontro com Cristo, porque os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. E é importante levar a pessoa a Cristo, levar a pessoa a conhecer o amor de Deus. Às vezes oramos pelo enfermo, devemos orar. Mas eu sempre digo para as pessoas, principalmente quando você está lidando com uma pessoa, vamos dizer assim, num estado difícil, né? Moribundo, ou pessoa que você sabe que ela pode partir. Amigo, tudo bem que eu creio no milagre, eu creio que Deus opera milagres, mas não esqueça que o maior milagre é a salvação. O maior milagre é a vida eterna. Às vezes estão até zangados. Puxa, pastor, uma pessoa, ela aceitou Jesus, estava tão feliz e morreu. Deus sabe de tudo, ela foi salva, o corpo dela foi destruído, mas o espírito dela foi salvo para o dia do Senhor. E bem, não pensamos nisso, porque queremos a pessoa conosco, queremos a pessoa perto de nós, mas não esqueça que se ela recebeu a salvação, é a maior bênção, porque aquela bênção é para toda a eternidade. Ela vai estar no paraíso com o Senhor. Isso é o que nós cristãos cremos. Cristãos cremos e devemos de praticar isso, levar as pessoas a Cristo. Mas voltando, então, essa ausência de Deus fez o Saul estremecer, ficar apavorado com a presença do inimigo. Não. Quando você está andando com Deus, é como Davi. Quem estava ali não era só o exército dos filisteus, não. Era o campeão deles, o guerreiro chamado Golias, que desafiava todo mundo, a voz dele fazia todo mundo estremecer. O Davi não. Davi disse, eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É isso. Nós não temos que pedir a Deus para trazer o diabo até nós, mas se ele parecer, nós vamos resistir, ele vai fugir de nós. Não temos que ter medo. O Provérbios 28 fala uma coisa bonita, que esse filho do leão aqui simboliza o filho de Deus. Olha o que diz um filho de Deus. Ele diz assim, foge os ímpios, sem que ninguém os perceba, mas qualquer justo está confiado como filho.
Quem é o justo? Lógico, você vê, quem pratica a justiça, sim, mas nesse termo bíblico, o justo é aquele que pratica a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus, ele fica o quê? Confiante como filho do leão. Quem pratica a palavra de Deus, ele não se assusta com a presença do inimigo, ele não se assusta com a presença do mal. Saul se assustou, Saul se apavorou. Mas por que ele se apavorou? Porque não estava andando com o Senhor. Como Samuel estava vivo, ele teve algumas batalhas contra os filisteus, e nessas batalhas ele obteve vitórias. Uma delas, em algumas delas, porque Davi era o comandante do exército, que estava lá, e ele foi e vencia as batalhas. Davi estava ao lado de Saul, era jovem ainda, e lutava nas fileiras de Israel. Ali tinha a bênção de Deus. Então o Saul estava coberto pela fé de Samuel. Quando Samuel morreu, agora era com ele, e ele não tinha Deus. Aí vem uma coisa triste, matéria nova que eu ainda não dei. Voltando primeiro Samuel, capítulo 28, desculpe. Aí diz assim, versículo 6, e perguntou o Senhor a Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim sacerdotes, nem por profetas. Por quê? Repare uma coisa, ele não se reconciliou com Deus. Ele queria a ajuda de Deus, mas não quis Deus. Ele não buscou seu Deus, eu desprezei a tua palavra. Hoje eu me sinto sozinho, hoje eu estou apavorado diante do mal, hoje eu estou assustado diante do mal, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me perdoa. Não, o que ele queria, a ajuda de Deus, Deus, me socorra, vou nessa batalha, o Senhor vai estar comigo? Ele não teve resposta. Deus não pode. Isaías, o profeta, no capítulo 59, ele diz que os nossos pecados nos separam de Deus, fazendo com que Deus não possa ouvir as nossas orações. Ele está dizendo isso, os nossos pecados, usando a primeira pessoa, os nossos pecados nos separam de Deus de uma tal maneira que Deus não pode ouvir a nossa oração. É o que estava acontecendo com ele agora. Ele não chegou e disse, Deus, eu errei, eu abandonei a tua palavra lá atrás, quando eu ofereci o sacrifício no lugar do sacerdote, quando o Senhor mandou acabar com os amalequitas, eu não acabei, porque se você olhar, Deus deu uma chance para ele. Você vai no capítulo 15, não precisa ler agora, e Deus disse para ele, você vai agora, destrói totalmente os amalequitas, não fique com nada deles. Ele não. Pessoal, mata o rei não, esse rei deve ter muito dinheiro guardado por aí. E é verdade, ele poupou, não tinha que poupar, Deus mandou destruir. Aí o povo disse, segundo ele falando, mas vamos que ele estivesse com toda a verdade. Olha, tem as vacas, rei, vai matar as vacas, vamos poupar essas vacas. Então poupe. Não, Deus tinha mandado destruir. Quer dizer, ele quis agir do jeito dele, desprezando de maneira deliberada o que Deus tinha falado para ele. Isso está acontecendo com muita gente, pessoal. Muita gente para de ouvir a Deus para ouvir alguém. Não, mas foi um pregador. Mas Paulo disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, quem lembra? Seja o quê? Anátema. É Gálatas 1:8. Então ninguém pode mudar a palavra de Deus, às vezes a pessoa muda, porque ela quer adequar a palavra de Deus às suas práticas, ou aos seus desejos, ou aos seus sentimentos, ou às suas emoções, quando ele se adequar à palavra de Deus. Mas não, a pessoa quer simplesmente, chega até a dizer, mas a palavra de Deus está ultrapassada para hoje, para com isso. Não tem isso de maneira alguma. Vamos ficar com a palavra de Deus e agora nós vamos orar. É a oração de combate. Primeira oração, eu sempre tenho falado o seguinte, é a chance que todo mundo tem de colocar a vida no altar de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. É você crer no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. É você crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E você diz para ele, Jesus me salva. E ele vai te salvar. Não importa quem foi você. Você pode ter tido uma vida criminosa ou religiosa. Uma vida pacata ou imoral. Entenda, todos pecaram, destituídos foram na glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Jesus Cristo. É só você reconhecer que Ele morreu pelos seus pecados, é só você reconhecer que Ele venceu a morte em fé, diga para Ele, Jesus me salva, você tem que pedir, Jesus me salva, Ele vai te salvar. E se você já tem a salvação, você deve dizer, Jesus, não me deixe perder a salvação. Se você já tem, deve dizer, Jesus, não me deixe perder a salvação.
Feche os olhos. Faça uma oração do seu coração. Pai amado, Pai querido, o Senhor disse em João 6,37, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Homens e mulheres, jovens e moças, estão aqui, Deus, estão neste momento pela televisão, por uma rede social, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, estão orando. Ore. Se você ainda não tem a salvação, diga: Jesus, me salva, Jesus. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E diga: me salva, Ele está te salvando. E se você já tem a salvação, você deve dizer: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, Jesus? Onde eu tenho errado de maneira consciente ou inconsciente? Fale para Ele. Se foi palavra, foi pensamento, foi ação, foi omissão. Jesus, tem misericórdia. Ele é misericordioso, não fique fora dele. Oh, muito obrigado. E todos digam amém. Oh, glória a Deus. Agora fiquem de pé, que agora é combate pela família. Irmão, você ouviu a palavra. A folha que você tem na mão é com o nome dos seus familiares. Isso aqui é das pessoas que já passaram aqui hoje. 3 reuniões, 6, 9, meio-dia. Levante assim, apresente para Deus agora. Diga: Senhor Deus, esta é a minha família. Por ela agora eu vou dobrar os meus joelhos. Dobre os seus joelhos. Isso. Se você não conseguir dobrar os joelhos, você pode sentar. Aí você vai citar o nome de alguém da família, o problema dela. Você pode começar pelos enfermos, dizendo: Deus, fulano está doente. Deus, é o fulano que está com câncer. É o fulano que está com uma doença degenerativa, uma doença incurável. Fale para Deus: Senhor, aquele homem que ligou lá de Passos, eu estou colocando a mãe dele na oração, ela vai colocar agora, Deus, um dreno, depois válvula. Teve um AVC, Jesus. Oh, meu Deus, o Senhor é poderoso para poupar aquela vida, segurar aquela vida. Aquela senhora, Deus, com câncer, com metástase do câncer, que alguém está intercedendo por ela, alguém está orando, dizendo: Deus, que essa pessoa conheça o teu poder, Deus. Eu oro, Deus. Oro por uma pessoa que está ficando cega por causa da catarata, do glaucoma, por causa de uma doença degenerativa. Pessoa que está perdendo a visão, Deus. Um pico de glicemia, um pico de pressão. Deus, vem sobre a pessoa surda, ouvido barulhento. Meu Deus, alguém tem que gritar com ela. A única diz é da idade. Não, o Senhor é Deus para mudar essa história. O Senhor é Deus para mudar essa situação. Ah, Deus eterno, Deus querido, Deus, nós não podemos perder essa oportunidade de orar por alguém, Jesus, que está, Senhor, desenganado pelos médicos, alguém que está com o coração inchado, Deus, ou 40%, 30%, só um milagre para essa pessoa voltar para a vida. Aquele que está com problema digestivo grave, pessoa que tem úlcera, gastrite, pessoa que tem lesão no intestino, lesão grave, lesão terrível, ore. Coloque o doente diante de Deus, fale o problema para Deus. Ele é Deus para mudar essa história, de reverter esse quadro. Nós estamos em oração séria, em clamor, meu irmão. Ele é Deus. É uma pessoa que viveu no cigarro a vida toda, está com efizema, dá pena de ver ela com falta de ar, com cansaço. Ore, coloque ela diante de Deus. Aquela que está com demência, aquela que está com Alzheimer, aquela que está perdendo a mente, perdendo a memória, aquele jovem com depressão que não sai de casa, não sai do quarto onde dorme por causa da maldita depressão, por causa do pânico que ele tem, bullying na escola ou no trabalho, pessoa perdeu vontade de viver, homem que não liga mais para o casamento, mulher que não liga mais para o casamento, e não é adultério, é depressão. Ore, coloque essa vida no altar de Deus. Pai, é o filho que não liga mais para a nora que não liga mais para o filho. Estamos aqui em intercessão. Deus, oramos pela mulher que não consegue engravidar, a mulher que tem qualquer dificuldade para isso, o homem que tem dificuldade para engravidar a esposa, Deus, aquela que é engravida mas perde, venha com milagre nesse clamor, Deus, nessa oração do coração. Nós estamos orando, colocando diante de Ti essas vidas, acreditando no Teu poder, acreditando na Tua grandeza. Estenda as Tuas mãos, entra nesta casa, entra onde está esse doente, Deus, o paralítico, aquele que não anda mais por causa do problema da coluna, entra, aquele que sofreu um acidente, ficou paraplégico, Deus, tetraplégico,
diagnóstico, meu Deus, aquele que está com esclerose múltipla, aquela pessoa que tem sequelas da paralisia infantil. Deus de milagres, Deus de maravilha, Deus de resposta, a tua mão é forte no nosso meio, o teu poder é tremendo para libertar essas pessoas, libertar aquele que está no alcoolismo, aquele que de dia e de noite está bebendo, aquele que de dia e de noite está enchendo a cara, e todo mundo debocha, é pinguço, é pé de cana, é cachaceiro. Nós oramos para ele largar. Deus tem nojo da bebida, aquele demônio que o escraviza está amarrado, não vai continuar, está expulso a partir desse momento. Nós cremos na intercessão, na oração que estamos fazendo aqui, porque estamos falando em nome de Jesus. Liberta, Deus, aquele que está nas drogas, aquele que está no vício das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, do famigerado crack, do maldito crack, que prende uma pessoa, Senhor, na biqueira, na boca de fumo, na cracolândia, na rua vivendo como bicho, na rua vivendo como animal, desprezado, humilhado, enxotado, Deus. Oh, mas nós oramos, mude essa história, muda agora, Senhor, entra lá na vida dele, aquele que está na dependência dos jogos, ó Deus, aquele que vive no carteado, nas máquinas, ou aquele que vive no cigarro, aquele que vive na jogatina, Deus, ele está sendo liberto, o que vive na pornografia, seu cônjuge se sente uma pessoa inútil, uma pessoa incapaz. Ah, poderoso Deus, entra na vida do adúltero, daquele que está enfeitiçado, que está macumbado, um homem que largou a família para viver com outra pessoa, um homem que está amarrado por um trabalho de feitiçaria, um trabalho que é feito para separar o casal. O marido tem nojo da mulher, mulher que tem nojo do marido. Oh meu Deus, foi 2 bonecos de pano, um de costa para o outro, foi um trabalho feito, Senhor, uma coisa mandada para fazer a pessoa sofrer, Deus. Oh, entra agora, porque eu creio em Ti. É trabalho feito na linha da morte para matar uma mulher e deixar um homem viúvo e uma mulher casar com ele. Nós estamos desfazendo, estamos anulando. O Teu poder é tremendo nesta hora e está passando nesta casa, está passando o filho rebelde, o filho agressivo, aquela pessoa que vive em rituais de magia, em rituais de idolatria, aquela pessoa que é excelente pessoa, mas não consegue crer, é uma incrédula. Entra agora, entra, que está sendo quebrado o poder das trevas, quebrado o poder do inferno, Deus. Entra onde tem desemprego, onde tem amarração financeira, onde tem dívidas, onde a pessoa não consegue saldar os seus compromissos. Nós quebramos o poder das trevas, nós quebramos o poder do inferno. Entra agora, Senhor, onde tem trabalho feito e perturbação. Eu levanto a minha voz contra o inferno, eu levanto a minha voz contra os principados, eu levanto a minha voz contra as potestades do mal. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito. Vai se levantando, meu irmão, vai se levantando, minha irmã. Ao levantar, levante a folha numa atitude de fé. É como levantando a família, é num ato simbólico. Você levanta a sua família, igreja de joelhos, família de pé. Solte esta casa, Satanás, sai desta família, nós mandamos. Sai da pessoa doente, sai da pessoa desenganada, sai da pessoa que está na morte. Ô espírito da morte, sai de lá agora. Demônio que acompanha a família com histórico da pressão alta, do infarto, do derrame, está quebrado o teu poder. Solte, solte agora. Solte aquela pessoa desenganada, solte a pessoa com câncer, solte a pessoa que teve um infarto, que teve o derrame. Vai saindo lá da Dona Milza, lá em Passos, vai saindo em nome de Jesus. Toda a opressão do inferno, toda a opressão do diabo, toda a opressão maligna, satânica, saia, saia, saia. Não pode ficar, tem que ir embora, tem que sair o encosto das trevas. Saia agora. É no nome de Jesus de Nazaré. Satanás, você não suporta o poder de Deus. Você já foi identificado espírito maligno e você tem que pular para fora. Sai da casa dessa pessoa, pode sair do lar. Você tem atuado há muitos anos, desde quando essa pessoa casou. Meu Deus, a infelicidade se instalou sobre o matrimônio dele, o matrimônio dela. Mas nós estamos arrancando todo esse mal agora. Nós estamos te arrancando dos filhos dessa pessoa. Sai da casa, demônio da tristeza. É uma angústia profunda, é uma tristeza, meu Deus, que a pessoa não consegue explicar a tristeza que ela tem quando chega em casa. Mas em nome de Jesus nós mandamos toda a obra do inferno. Satanás, você pode ter sido pago, mandado, enviado, mas as portas estão sendo fechadas agora. Acabou o espírito maligno. Solte o filho. Vamos, demônio do vício, sai da casa
casa dessa pessoa agora é o demônio da doença, é o demônio da enfermidade, é o demônio da miséria, é o demônio do endividamento. Sai agora, sai da empresa dessa pessoa, sai do escritório, sai do consultório, sai espírito maligno, é o olho grande, a inveja, em nome de Jesus. A autoridade deste nome vai embora. Sai coisa do mal, sai coisa das trevas, sai perturbação do inferno. Essa pessoa vê vultos, ela escuta vozes, ela vê um vulto onde o marido dorme. Sai de lá, do quarto da criança, a criança que acorda assustada, apavorada à noite. Sai desta casa, sai deste quarto, sai toda a opressão maligna, toda a opressão diabólica. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa do diabo que resista o nome de Jesus. Todo trabalho feito está quebrado, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia está quebrada, desfeita em nome de Jesus. Oh, declare que a sua casa é do Senhor Jesus. Declare que a sua família é do Senhor Jesus. Cite o nome do seu marido, senhora. Cite o nome da sua esposa, do filho, da filha, do genro, da nora, ou do neto, da neta, ou do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, do sobrinho, da sobrinha. Não tem feitiço, não tem macumba, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada, não tem coisa do diabo que resista à operação de Deus. Pai, nós colocamos a família no teu altar, dizendo que está quebrado o poder das trevas, está quebrado o poder do inferno. Diga, Senhor Deus, mais uma vez, venho declarar diante de ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Amém.